Então, cumprindo então a deliberação de assembleia, nós marcamos esse seminário. Eu convidei a Clarissa, que é vice-presidente regional do Regional Leste do Andes, e que tem acompanhado de perto o GT Carreira, e propus a ela a seguinte organização. Eu ia preparar uma apresentação com base nas informações que nós temos no nível do Cefet, colocando a temática, os temas para debate, e depois a Clarissa vai fazer um histórico do processo da nossa carreira e vai acrescentar informações a partir da minha apresentação. Certo? Vou compartilhar aqui a tela. Então, a escolha que eu fiz foi essa: apontar as distorções atuais da carreira e qual é a proposta do Andes para superar essas distorções. O que nós temos hoje? Nós temos uma carreira desestruturada com distorções que precisam ser corrigidas. Essas distorções foram, sobretudo, acentuadas no acordo de greve que o Proifes assinou em 2012. Bom lembrar que nós estávamos em greve, a categoria amplamente paralisada, e o Proifes assinou um acordo que implicou em melhorias salariais para alguns níveis da carreira, mas trouxe em contrapartida uma grande desestruturação e uma grande disparidade. Eu vou mostrar aqui para vocês nas tabelas. Então, nós temos uma carreira desestruturada, a remuneração de DE é desvalorizada porque hoje ela implica, ela corresponde a apenas o dobro do regime, ao regime de 40 horas, ou seja, a gente ganha o dobro do professor de 20 horas. A gente ganha o equivalente a um professor de 40 horas. Só que a DE implica um vínculo empregatício diferente, né, de uma dedicação diferente. A gente não trabalha para outras instituições. Tem uma dedicação exclusiva. E ela precisa ser valorizada para além das 40 horas de regime de trabalho nosso. E hoje não é. Hoje nós recebemos o dobro do que recebe um professor de 20 horas no mesmo nível que a gente. Há uma diferença muito grande entre os níveis da classe D4 associado e os demais níveis da carreira. Eu vou mostrar. Tem um patamar, quando você muda de auxiliar, de adjunto para, não guardo os nomes, de D3 para D4, você tem um aumento de 25% no seu salário. Enquanto que os outros degraus são em torno de 4%. Então, tem uma discrepância muito grande nessa mudança de nível, o que gera uma disparidade de salário, quando você olha para a carreira como um todo. Não tem steps fixos, né? Os percentuais vão mudando de acordo com a passagem do nível. E nós temos docentes com a mesma titulação, DE com a mesma titulação, recebendo retribuições muito diferentes. Também vou mostrar isso na tabela. E nosso piso, como o Sérgio tem destacado já em 2 assembleias sucessivas, né, ele tem destacado isso muito, se você pega o piso da nossa carreira, para um professor 40 horas com graduação, esse piso é inferior ao piso nacional do magistério. Então, a proposta do Andes tenta atacar esses problemas, tá, que eu vou tentar evidenciar com alguns dados. Ai! Tipo assim, eu assustei. Opa! Ai! Preciso que alguém... Dani, acompanha a tela aí para mim e vamos mutar aí, senão a gente não consegue. Então, olha só, pessoal, pegando aqui, ó, o D1, auxiliar 1, regime de 20 horas com graduação. O vencimento básico dele é R$ 2.546,59. O professor de 40 horas sequer recebe o dobro do que o de 20 horas. No caso do auxiliar 1, regime de 40 horas, o acréscimo no salário dele é de 34%. Nos demais níveis é 40%. Então, vamos pegar 40% aqui. Significa que hoje um professor de 40 horas no Cefet, ele trabalha 40 horas e recebe por uma jornada de 28. Essa é a situação da nossa carreira. Então, você trabalha 40, comparando com o seu salário de 20 horas, você recebe por uma jornada de 28 horas semanais. Tamanho aí a perda, o achatamento salarial. E quando você vai para o DE, aqui que a gente recebe o dobro. Está vendo? No amarelo aqui, no auxiliar 1, não chega a 100%, mas nos outros níveis dobra o salário. Então, hoje, nós recebemos o que receberia um professor de 40 horas. A DE está profundamente desvalorizada com esse tipo de remuneração. E a proposta de carreira do Andes propõe resolver essa questão. E a solução está aqui embaixo. Ó. É o que acontecia antes de 2012. Qual que era a lógica do vencimento básico? O professor de 40 horas recebe 2 vezes mais que o professor de 20 horas, no mesmo nível da carreira. E o DE recebe 3,1 vezes o vencimento básico de 20 horas, que significa um acréscimo de 55% em relação ao vencimento básico de 40 horas. Essa é a reivindicação que está na proposta do Andes, que é voltar ao que era antes de 2012.
Então, tem que ficar muito atento. Quando a gente usa a carreira para promover reajuste salarial, o custo disso é desestruturação da carreira. Em 2012, nós assinamos um acordo que alguns níveis foram beneficiados, mas em troca vem essas distorções todas aí. Ó. Junto com o acordo de 2012, nós perdemos a valorização da DE como acontecia antes de 2012. Então, esse é um ponto a ser destacado na proposta de carreira do antes para a gente retomar. Aqui, ó, mostrar os desníveis. Né? Então, veja bem, olha em agosto de 2016 como é que era a nossa progressão. O auxiliar 1, do nível 1 para o nível 2, tinha 1% de acréscimo no salário. Quando passasse para assistente, 10%. Depois, assistente 2, 1%. Mudou de classe, 10% de novo. Depois você vai mudando de nível, praticamente não sofre nenhum acréscimo no seu vencimento básico. Aí, quando muda para associado, 21%. Depois, 0,15, 1,77, 1,76. Gente, isso é carreira? Esse é o acordo de 2012. Esses reajustes aqui, essas correções nos steps dos níveis em 2016, são consequências do que foi acordado em 2012. Aí os reajustes seguintes foram sendo um pouquinho equalizados, até que nós chegamos hoje com esses seguintes steps. Nós temos aqui, ó, nos primeiros níveis, os 5%, aí tem um 5,5% aqui, né, de assistente 2 para adjunto 1, depois 4%, 4%, e aí vem o que é uma discrepância que eu acho que precisa ser revista. Olha só, você passa de adjunto para associado, 25% de diferença de salário. E você só consegue mudar de nível nesse caso se você tiver o doutorado. Né? Quer dizer, o doutorado alavanca o salário, o vencimento básico. E depois 4%, 4%. Se vocês lembrarem da proposta do governo, ele está propondo mexer nesses níveis aqui, ó. 4,5%, 4,5%, 4,5%, 4,5%, 4,5%, 4,5%. Ou seja, os níveis que estão com salários maiores na carreira é que estão sofrendo mais um acréscimo na mudança de nível de acordo com a proposta do governo, acentuando ou mantendo as discrepâncias. Posso fazer uma pergunta, de curiosidade? Pode fazer. Quando você colocou associado, que dá um pulo aí para 25%, você coloca só a condição de ter apenas o doutorado. Mas o pessoal hoje que tem o RSC, por Assim, exemplo, ele estaria nessa condição? estaria também. O RSC3, Tá. mestrado com o RSC3 dá o equivalente à retribuição por titulação do doutorado. Bem observado. Entendi. Ok. Obrigado. O que eu falei aqui, em termos de retribuição por titulação, vale para quem alcançou o RSC. Mas aqui eu queria, então, chamar a atenção de como que a nossa carreira foi desestruturada depois do acordo de 2012. E é o que nós temos hoje. Agora aqui, ó, a retribuição por titulação. Eu não tinha noção desses números, eu sabia da desestruturação, mas veja bem, pessoal, faz sentido um professor que entra no Cefet hoje com dedicação exclusiva, com doutorado, receber uma retribuição por titulação de 4.600, enquanto o colega dele que está como associado recebeu 8.000? Ambos têm a mesma titulação, ambos são DE, estão atuando, fazendo o mesmo trabalho na escola. Tem uma diferença em termos de tempo de serviço. A progressão na carreira vai diferenciar isso, né, com os steps. Mas a retribuição por titulação não faz sentido você exercer o mesmo trabalho que o seu colega, ter a mesma titulação e receber valores tão diferentes de retribuição por titulação. E isso é também consequência do acordo de 2012. Tá? Que foram sendo produzidos reajustes salariais, mexendo nesses valores, para ajustar o recurso que tinha para distribuir na malha salarial da carreira e, vamos dizer, no popular, avacalhou com a nossa carreira completamente. Né? Adelson, Oi, eu gostaria de fazer uma observação. pode fazer, vamos fazer. Sabe por quê? Porque eu tenho acordo com você que 2012 foi um acordo muito ruim, né, muito deletério para a nossa carreira. Eu acredito que essa DE foi muito prejudicada, mas esses steps, eles são anteriores a 2012 e eu tenho praticamente, eu não vou te dar uma certeza, mas eles vêm em acordos de greve, essas distorções vêm de acordos de greve anteriores a 2012, Pode sabe? ser, pode ser, sim. Não peguei o Eles não histórico se, anterior. não,
eles não aconteceram em 2012. Se você for pegar o histórico, então isso não procede em 2012, sabe? Com certeza a DE sim, mas essas distorções entre uma carreira e outra são anteriores a 2012. É que na negociação, possivelmente, alguém do comando de greve estava no topo da carreira e os reajustes eram sempre com valores percentuais acima para o topo da carreira, o que é um absurdo. Mas são anteriores, mas veja bem, a 2012, tá? é 2012 foi horrível, não corrigiu isso, nós não estamos corrigindo isso, mas isso é anterior a 2012, a gente não pode jogar tudo. Não estou defendendo Proifs, não, não entendi. pelo contrário, mas a gente não pode jogar tudo na culpa dos acordos de 2012. Eu não tenho histórico anterior. Eu não pesquisei se esse patamar de 21%, por exemplo, em agosto de 2016, o que era antes do acordo de Possivelmente são 2012. anteriores. É, Possivelmente são anteriores. Tá? Agradeço o reparo. Em frente. Então, qual que é a proposta do Andes? 13 níveis com progressão a cada 24 meses, independente da titulação. Ou seja, o tempo de serviço e de dedicação à escola vai sendo valorizado ao longo de toda a carreira, com degraus de 5% a cada mudança de nível. E chamar a atenção que o Andes propõe essa carreira, mas ao ser implantada a carreira, essa carreira nova não vai promover nenhuma redução salarial e vai contemplar as perdas inflacionárias e a discussão sobre o piso. Ou seja, o que existe hoje não vai ser alterado com a nova carreira, vai ser incorporado na nova carreira. E aí ela volta na proposta com essa referência de malha salarial. Estabelecimento de um piso para o auxiliar D1, 20 horas com graduação. Quer dizer, a referência para a malha salarial nossa vai ser o D1 auxiliar 1 com 20 horas, graduação. E toda a malha salarial vai ser gerada a partir do piso do D1. Vou mostrar depois qual que é a proposta do Andes para esse piso inicial aqui. E aí volta a proposta. Quem trabalha 40 horas ganha 2 vezes mais do que quem trabalha 20 horas. E quem trabalha DE, por ser DE, ganha 3,1 vezes o vencimento de 20 horas. Que comparativamente com o salário de 40 horas é 55% a mais. E a retribuição por titulação é equiparada para todos, independente do tempo de serviço, do nível da carreira. Se você tem aperfeiçoamento é 7,5%, você tem especialização 18%, mestrado 37,5%, doutorado 75%. E, claro, o RSC acompanharia essas equivalências, o que vale para mestrado, 37,5%, o que vale para doutorado, 75%. E também, muito importante, voltar a ser uma única linha no contra-cheque, não separar a retribuição por titulação do vencimento básico. Porque tudo que é acréscimo no nosso salário pode ser retirado. Então, a ideia é voltar com uma linha única, vencimento básico mais retribuição por titulação, ou vencimento básico mais RSC, com equivalência à retribuição por titulação. Aí, só como um exercício, aqui os números ficaram pequenos. Eu vou ler aqui para quem estiver na sala não estiver enxergando. Mas o que o Andes propõe, aí tem que ficar claro, pessoal, isso foi na reunião, quando nós levamos a nossa proposta de assembleia, de usar o Piso Nacional da Educação como referência para o patamar da carreira, foi informado no Comando Nacional que é deliberação de Congresso, uma outra referência, que é o meio salário mínimo do DIEESE. Essa é a proposta que o Andes vai levar para a mesa. Meio salário mínimo do DIEESE significa que vai ser atribuído ao piso de 20 horas. Só que aqui, ó, eu já fiz a continha. É metade do salário mínimo do DIEESE vezes 3,1. Então, um professor DE que entrar no Cefet no início de carreira sem titulação, ele entraria com R$ 9.735,44. E gerando a malha salarial, você tem todo esse número, esses valores. Eu destaquei alguns aqui mais para frente. Ó. O professor com mestrado, entrando no Cefet, teria um salário de R$ 13.386, com doutorado de R$ 17.037. E chegando no topo da carreira, por exemplo. Passou. E o adjunto, por exemplo, com mestrado, teria 16.271, com doutorado 20.708, o associado 19.777, com mestrado, com doutorado 25.171, e o titular, com doutorado 30.596.
Isso, comparando com os nossos salários atuais, teria um impacto muito grande na carreira, né? Mas aí eu peguei um texto de um professor da Associação de Docentes de Campina Grande, que ele faz um estudo de carreira já há algum tempo, que é o Mauri Fragoso. E ele defende essa implementação aqui. E ele vai argumentar o seguinte: ele vai argumentar que você passa a ter um padrão, aí a proposta de carreira como um todo, não em termos do piso, mas ele vai mostrar o seguinte, que se você compara um professor com doutorado em comparação com um auxiliar, qualquer ponto da carreira, o salário dele vai ser 1,8 vezes maior. E se você pega o menor salário num único regime, seja de 20 horas, seja de 40, seja de 10, ele vai ser sempre, o maior salário vai ser 3,14 vezes o menor salário. Então, a carreira tem um padrão, tem proporções bem definidas, valorizando o doutorado em relação ao mestrado e as progressões por tempo de serviço. Então, Adelson, posso fazer uma pergunta pode, rápida? à vontade. Eu não estou Eu enxergando sou o o chat, professor, pessoal. eu Pode sou o professor interromper. Éder, sou filiado do ANDES, sou aqui da Universidade Federal de Itajubá. Eu fui convidado pela professora Kathleen, que eu conheço a Bem-vindo. Kathleen, estamos sempre discutindo. Muito obrigado pela poder participar. A minha dúvida é o seguinte, porque tem toda uma discussão sobre a questão do piso, né? Que hoje o nosso piso é de 3.500 e o piso seria de 4.600 e alguma coisa, ou 4.500. Como é que ficaria essa questão do piso? Porque nós estamos reivindicando que o piso nacional seja, então, que o governo pague o piso. E aí ficaria o quê? Teria esse acréscimo dos 3.000, passaria a ser 4.000 no piso, mais os reajustes? Como é que ficou? Eu fiquei confuso com relação a essa questão do piso. Eu fiz uma escolha de pegar. Ó, essa aqui é a malha salarial para quem tem regime de dedicação exclusiva. Eu peguei como exemplo, como a maioria de nós na escola somos DE, eu peguei isso aqui como referência. Se você tomar o Piso Nacional da Educação como referência, veja bem, tem que entender bem essa escolha. Um professor, o piso salarial da educação é para 40 horas. Então, quando você joga isso na malha da carreira, você vai dividir esse valor por 2 e atribuir metade do piso nacional de educação para o professor com 20 horas. O de 40 horas, graduado, vai ter o piso da educação. Se você usa essa escolha, Éder, um professor que entrar no Cefet com graduação, mas DE, ele vai ser 3,1 vezes metade do piso da educação. Então, o salário inicial dele é 7.099. E aí, a partir desse salário, você gera toda a malha. Não sei se isso vai responder a sua pergunta, mas a situação é a seguinte, eu talvez devesse pegar uma outra tabela aqui para mostrar, mas deixa eu voltar na sua pergunta no final. Acho que eu posso esclarecer mais para frente. O que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte, pessoal. Se a gente usa a nossa escolha, né, e implementa a carreira do jeito que está hoje, veja, um professor titular com doutorado, ele receberia 22.313, um valor muito próximo e menor do que um titular hoje receberia. A escolha pelo Piso Nacional de Educação, nesse momento para a nossa carreira, não vai implicar reajuste para todos os níveis. Você vai ter reajustes maiores para os níveis menores, porque a nossa carreira tenta corrigir as distorções. Mas, do ponto de vista financeiro, a escolha do piso não é interessante. É esse exercício que eu fiz aqui. Ó. Veja, um professor com doutorado titular, ele ganharia, se a gente escolher o piso da educação como referência, 22.313. E hoje, um professor titular com doutorado, na verdade, para ser titular tem que ter o doutorado, receberia 22.377. Um associado, com doutorado, 18.085 é o que ele recebe hoje. Claro que aqui não entra os adicionais, viu, gente? Já fez investimento básico mais RT. E na carreira seria 357. Veja que o reajuste seria muito pequeno. Então, o exercício que eu fiz, essa tabela, fui eu que gerei, com base em tabelas que a Catarina disponibilizou. Se a gente aplica o piso, mas entendam bem, qual que é o exercício que eu fiz? O piso é para 40 horas. Então, eu jogo esse valor, metade desse valor, para auxiliar D1, 20 horas. Multiplico por 3,1. Aí eu chego no valor do salário inicial de um professor com doutorado DE, um professor que entra na instituição com DE sem graduação. Esse é o valor inicial de um salário de um professor graduado DE, 7.099. E ele gera uma malha salarial que, na prática,
não produz grandes reajustes no nosso salário. O fato é que a gente teria que, para defender, ao defender o piso, tem essa consequência. Agora, a informação que nós tivemos do CNG, já houve deliberação anterior do Congresso para usar metade do salário mínimo do DIEESE como referência, que é essa tabela anterior que eu mostrei aqui para vocês. E aí, o que eu achei interessante foi que o Amaury fez os cálculos. Se a gente implantasse essa tabela hoje, nós teríamos um ganho salarial significativo e ajustaria a carreira, reestruturaria a carreira. Qual o impacto financeiro disso? O Amaury fez os cálculos consultando a plataforma Fala BR e ela seria 41% a mais do que foi gasto com a nossa carreira em 2023. Então, seria 1.440 bilhões, que seria o impacto dessa carreira proposta pelo Andes. Sendo que no ano passado foram gastos 3.513 bilhões. Estou arredondando aqui. Então, o Amaury fez esse cálculo, ele disse que é 41% do que foi gasto ano passado com a remuneração das nossas carreiras. Mas aí ele faz a comparação. Esse valor de 1.440 bilhões é aproximadamente 42 vezes menor do que o Senado está propondo para os juízes, que vai custar 42 bilhões por ano. Então, tem recurso aqui para a justiça, mas não tem para estruturar a nossa carreira. E ele ainda disse que poderia ser negociado em 3 vezes, quer dizer, a carreira ser implantada em 3 etapas, com 12,22% desse montante aqui de 1.440 a cada ano. Ou seja, isso me parece viável. Né? Eu não sou entendido em orçamento, eu não sei como é que isso entra numa negociação, mas eu acho que são valores, quando você vê que para a carreira do juiz vai se gastar 42 vezes mais do que seria a nossa carreira, que abrange um universo de profissionais muito, muito, muito maior, com um impacto social muito, muito mais expressivo, eu acho que isso numa mesa de discussão tem o seu impacto. Eu achei relevante essa contribuição da Amaury, trouxe para compartilhar com vocês. E aí, agora aqui eu só fiz um exercício, pegando tabelas que a Catalina me disponibilizou e juntei aqui para a gente analisar. Ó. Aqui eu já mostrei, da piso da educação. Agora aqui, então, sobre carreira, eu encerro aqui. Veja que eu não sou um especialista em carreira, eu trouxe informações que eu tenho organizado como presidente da sessão desde que a gente começou a discutir essas questões. Mas vou aproveitar, porque eu acho que é interessante ver o seguinte, ó. Como é que seria hoje os nossos salários com os reajustes, com as propostas que estão na mesa de negociação? Então, em 2024, é os salários que nós recebemos, né? 0% de reajuste, que é a proposta do governo, sem reajuste em 2024. E, no caso, se a gente aplicar 7,06%, eu peguei os valores aqui. Ó. O D11 vai de 7.312 para 7.829. O D1 com mestrado, 7.312, 7.829. Com doutorado, 10.481, vai para 11.221. O professor assistente, o D2, com mestrado, iniciando na classe, 8.100, vai para 8.672 neste ano. O com doutorado, 11.611, vai para 12.430. O D3-1, o adjunto 1, recebe hoje 8.973, com 7% de reajuste, vai para 9.607. O adjunto 1 com doutorado, 12.862, 3.770,20. Eu acho que fica maçante fazer assim, né? Tá cansativo. Eu peguei e juntei isso aqui, ó, uma única tabela, para a gente ter uma ideia. A gente consegue localizar aqui, ó. Pela proposta do governo, o D1 auxiliar 1, em 2024, tem esse salário de 10.481,64, em 2025 vai para 11.424, em 2026, 11.824. Pela proposta do Andes, em 2024, 11.221, 12.013,90, 12.862,08. E aí estão os salários reajustados. É o que eu trouxe para discussão. Aí, não sei se o pessoal levantou a mão, a gente pode abrir algumas questões, ou a Clarice complementa. Catalina tinha levantado a mão, você já falou, Catalina, quer falar de novo? Tem. Não, eu falei sim, o Adelso, é que sobre as distorções, a minha preocupação é a gente ficar Entendi. afirmando que Não, as distorções
foram todas acumuladas, todas Sim, realizadas em 2012, e eu já participei. Também não sou agradeço pelo reparo, especialista Catarina. em carreira, mas eu me ocorre uma discussão anterior a 2012, nas quais já ocorriam essas distorções em acordos de greves também, né? Claro, eu agradeço o reparo. E tá. Essa tabela que você queria que deixasse? Ó, é, alguém quer fazer alguma pergunta? Não sei se eu falei. Oi? E parabéns, tá, Adelson? Essa tabela final sua está muito boa, muito didática, muito esclarecedora. A outra tem um número muito pequeno, Rafael. Gente, eu podia abrir questões rápidas aqui para ver se ficou. Eu não sei se eu respondi a questão do Éder. Acho que não, né, Éder? Deixa eu Eu tentar te mostrar. entendi. Não, eu entendi quando você falou sobre a questão do piso, que vai ter uma diferença que não vai compensar a gente seguir. Não, tá tudo certo aqui. Ok. Agora, eu estou entendendo que essa questão não está colocada em nível nacional, em função de uma deliberação de Congresso anterior. Que está na mesa, que pode ser negociado, antes não está indo para lá como uma questão fechada, é essa proposta inicial, em que a malha salarial toda é gerada a partir do professor de 20 horas auxiliar 1, que vai ganhar metade do salário mínimo do DIEESE, com aqueles valores que eu apresentei. Tá certo? O Isaac, Pergunta. Antes Oi. das perguntas todas, eu acho que eu poderia falar, porque tem algumas questões que não são muito isso que você falou. Beleza. Então, Então, Clarissa. talvez se eu falar primeiro e todo mundo depois perguntar junto, fique melhor, porque as pessoas podem se esclarecer antes com as questões que eu vou colocar. Muito bem. Então, a palavra Clarissa, É uma vice-presidente proposta, regional. né? Porque tem gente que parece que está com a mão levantada, então é uma proposta minha. Eu vou olhando aqui, inclusive, quem está com a mão levantada. Pode falando. Tem algum tempo que vocês Não, determinaram? não marquei tempo, não. Manda ver. Então, a Catalina falou das distorções anteriores, né? Eu tinha pensado em começar com a discussão falando um pouco de que é essa carreira, né? Porque a gente entender o que nós somos enquanto trabalhadores da educação federal é importante para a gente entender que discussão é essa de carreira que a gente fala. Nós tínhamos instituições que hoje são as universidades, institutos federais e Cefetes, já há um tempo no país. Mas isso, ele se dava em unidades isoladas, a gente não tinha uma estrutura única do magistério federal. Que a gente tinha, como que a pessoa virava professor dessas instituições? Vou dar o exemplo, né? Não me apresentei totalmente. Eu sou então, Clarissa, sou professora da Universidade Federal de Ouro Preto, estou atualmente na diretoria do Ano Sindicato Nacional como segunda vice-presidente, na Regional Leste, e estou na coordenação do grupo de trabalho de carreira. Por exemplo, na UFOP, a gente tinha a Escola de Minas, a Escola de Farmácia. Como que era isso? Eram cátedras vitalícias, não existia concurso público. E às vezes os professores, então, que já tinham uma cátedra vitalícia, ele chamava algum ex-aluno para ser o auxiliar, então esses professores auxiliares depois viravam também da cátedra vitalícia depois de um tempo. A gente só começa a ter estruturação de uma carreira com a ditadura militar, com o Decreto-Lei 200 de 1967, onde a gente tem a questão do magistério do Serviço Civil da União. E se as pessoas pensarem um pouco que universidades eram essas, o que a gente chama hoje dessas universidades federais, elas são criadas ali. Então, a UFOP, por exemplo, ela é criada enquanto uma Universidade Federal de Ouro Preto na década de 60, assim como Viçosa. O que ela fez? Ela pegou a escola de farmácia, a escola de Minas, e foi juntando essas unidades isoladas que existiam. A gente tinha dois tipos de instituição, as universidades e as fundações. Tanto é que quando a gente procura o UFOP, vai aparecer lá Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. Então, existiam questões diferenciadas. A mesma coisa em relação às escolas técnicas que já existiam. Então, a gente não tinha essa estrutura organizada como a gente tem hoje. Então, nesse decreto de 1967, cria essa questão do Magistério Serviço Civil do Serviço Civil da União, mas ainda tinha um grande problema. A questão das contratações, como é que eram os contratos e os salários. Cada reitor tinha autonomia para determinar qual que seria o tipo de contratação e o salário.
Então, a gente tinha, nas universidades mais antigas, elas eram autarquias, então tinha uma matriz salarial única, mas naquelas que eram fundações, a gente não tinha isso. Com contratos precários, que eram chamados, inclusive, de colaboradores, nem eram professores colaboradores. Em 1970, tem o congelamento desses cargos lá do Magistério do Serviço Civil da União. E se a gente for pegar como é que essas nossas seções sindicais que hoje existem, né, das diversas universidades, elas aparecem, elas vão aparecer, nós não precisamos de inclusive, preocupação com setores populares. Nós precisamos de tem uma alguém com áudio alteração no aberto. modelo econômico. Então, se a gente pegar o surgimento das seções, ele surge exatamente nessa luta pela organização da carreira, como que essa carreira ia se dar. Então, no final da década de 60, começa a organização de associações de docentes nessas instituições. Então, por isso que nós temos associações que têm 46 anos, tem outras que têm um pouco mais, um pouco menos, mas elas surgem nesse bojo da luta já na final da década de 70. Tanto é que começam a acontecer os ENADES, que são os Encontros Nacionais das Associações Docentes. A partir desses encontros é que surge o antes não como sindicato ainda, mas sim como Associação Nacional dos Docentes, e com essa discussão de carreira. De 1980 até 1984, existe uma mobilização muito grande. Só voltando um pouquinho, em 1979, a gente teve um Dia Nacional de Reivindicações Salariais Trabalhistas e de Carreira dessas associações docentes. Então, o que a gente teve? De 1980 a 1984, essas associações começaram essa grande mobilização a partir dessa deliberação lá de 1979, desse ENAD de 1979. E isso culminou com uma grande greve nacional em 1985. Uma greve, então, de todas as sessões, o ANDES já tinha sido formado, né? Então, uma greve do ANDES. E qual que era a reivindicação primordial de carreira dessa greve de 1985? Uma carreira única para as 16 instituições federais. Veja, na época a gente só tinha 16 instituições federais lá das universidades, né? E a gente tinha estruturas já das escolas técnicas e tal. Essa grande greve, ela sai com uma vitória, que é criar o Plano Único de Classificação de Cargos e Empregos, que era chamado PURCS. Esse PURCS, ele organizou a carreira. E o que tinha colocado nele, que depois, veja, a greve foi em 85, surge como um projeto de lei, esse projeto de lei é aprovado, a gente tem todas essas questões. E depois é importante a gente lembrar que em 1988 a gente tem a Constituição, que na Constituição é que a gente tem a formação, então, da possibilidade do ANDES ser um sindicato nacional, né? Então, por isso que se transformou em ANDES, Sindicato Nacional, e ninguém fala mais a ANDES, porque virou o ANDES, porque virou um sindicato, com a Constituição de 88, uma grande vitória dos movimentos sociais. A questão que não existia nisso, que era estabilidade, porque naqueles cargos todos não tinha estabilidade, a dedicação exclusiva como regime prioritário, o direito à capacitação, à formação, que também aparece lá, né, exatamente a questão do concurso público, porque isso não estava colocado. Então, tudo isso lá na Constituição de 88. Tem uma outra coisa que é importante saber, que mesmo com essas vitórias, né, de criar um cargo único, a gente ainda tinha algumas questões colocadas, que foi no governo Fernando Henrique, que são as gratificações. GAI, GED, GIDE. As gratificações, elas causam essa distorção que a Catalin colocou. Por quê? Porque você tinha, hoje a gente ainda tem isso, por exemplo, na UENG, que está no momento em greve. Nós temos isso também em algumas outras estaduais. São gratificações que, se você, por exemplo, tem licença médica, licença maternidade, você não teria direito. Você perdia essas gratificações. Isso estava lá no governo Fernando Henrique. É importante a gente recordar que em 2007 nós tivemos o REUNE, que foi o projeto de expansão das universidades. E isso, então, daquelas 16, a gente começa a ter uma expansão, e essa expansão com essa carreira que já era
com essas questões, né? Em 2008, nós temos a questão da criação da carreira BTT, que ela não existia antes, né? Então, a gente tinha professores de primeiro e segundo grau e tinha um magistério superior. E em 2008, foi uma medida provisória, né, em 2008, que criou a carreira de ensino básico, técnico e tecnológico. E a classe de professor associado. E aí tirou uma coisa muito importante, que tirou do salário do vencimento básico a retribuição por titulação. Então, essas questões foram colocadas lá em 2008. Ou seja, a carreira continua, então, como uma questão de reivindicação, de mobilização importante. E aí, a partir dessa discussão de carreira, no Congresso do Andes, em 2010, surgiu a necessidade de pensar na estruturação da carreira. Isso aconteceu, então, como que a gente faz as discussões? Textos, com proposta de resolução, com o Congresso votando. Em 2011, no CONAD, em 2011, né, no CONAD, a gente aprova um projeto de lei que tenta estruturar essa carreira, que tinha tido BTT e magistério superior, que tinha perdido essa questão da retribuição por titulação estar no vencimento básico, que tinha avançado em algumas coisas, por exemplo, essa GAI, GED e GID não existiam mais, mas tinha toda essa questão colocada. A partir disso é que surge o nosso projeto de lei, que virou, então, o projeto de carreira do Andes. Mas ele foi discutido nesse histórico todo de luta, por isso que é importante colocar esse histórico, que aí, perdão, esse projeto surge, e o que ele colocava principalmente? Os princípios. O Adelso tocou um pouco nesses princípios. Como que nós temos hoje a entrada? Nós temos situações que os professores são 20 horas. O que acontece? Quais situações que a gente tem isso? Professores, por exemplo, do curso de odontologia, de medicina, que às vezes o cara é um cirurgião é um médico cirurgião que está atendendo, mas ele também é professor. No curso de direito, ele é juiz, promotor e está lá. São situações que elas são extraordinárias, vamos dizer assim. Então, nós temos uma entrada na carreira com 20 horas. Nós temos o que a gente defende é que seja a prioridade, seja 40 horas DE. Então, por isso que a gente usa o 20 horas como gerador da malha. Mas a defesa é que seja prioritariamente 40 horas DE. Que a entrada seja por concurso público, como uma questão fundamental, a dedicação exclusiva, e que para gerar, qual que é o salário inicial? Se a gente tem uma entrada com 20 horas, então o salário inicial é 20 horas. Mas a dedicação exclusiva como prioridade, ela tem que ser a mais do que só 40 horas. Por isso, esse é 3,1%, ou seja, seria 40 horas, seria 100%, né, do 20 horas, e para ser 40 horas DE, 310%. É 210%, desculpa, que dá 3,1 vezes a mais. Isso, então, como gerador. A gente avançaria na carreira tendo a retribuição por titulação dentro do salário. A gente sempre entra no primeiro nível, mas você recebe dentro do seu salário a sua retribuição por titulação. Então, se você está no primeiro nível, se você tem mestrado, você recebe a titulação, a retribuição por titulação do mestrado. Se você tem um doutorado, a retribuição por titulação do doutorado. Entrando no primeiro nível. Por quê? Porque carreira é ao longo da sua vida de trabalho. E para que você passe do nível 1 para o 2, do 2 para o 3, um step, né, entre aspas, que é um anglicismo, né? Nosso, esse incremento seria de 5%. Lá em 2011, o que foi aprovado é que esse inicial de 20 horas fosse o mínimo do DIEESE. Bom, essa é a estrutura que a gente tinha defendido de carreira lá em 2011. A partir disso, começa uma mobilização para que esse projeto de lei fosse aprovado no Congresso Nacional. E aí surge a greve de 2012, que ela foi uma greve forte, foi uma das greves mais fortes da nossa categoria, com as instituições existentes na época, quase todas aderindo à greve.
Então, a gente teve em defesa desse projeto de lei. Por que 2012 é colocado como um marco importante? Porque o governo apresenta uma proposta diferente a esse projeto. Ele vai apresentar que você teria um aumento de salário para os níveis mais altos da carreira, por isso que falou lá em 30%, mas era para uma classe que ainda não existia, então era um aumento para gente que ainda não existia, e que não aceita, com dedicação exclusiva. As assembleias locais e o Comando Nacional de Greve rejeita a proposta do governo. Mas esse sindicato cartorial que tinha sido criado lá em 2003, que é a Marisa, federação... Marisa, Oi, travou um pouquinho a oi, sua fala. Você podia retomar no momento que de você qual falou da ponto? proposta do governo de criação da nova classe. Retomar a partir daí. Então, esse projeto lá de 2012, essa proposta do governo, cria uma nova classe, cria distorções entre essa classe, porque dá um aumento muito maior para essa classe, e mantém separado a questão do vencimento básico, da retribuição por titulação, com proporções diferenciadas. A categoria rejeita, a categoria em greve rejeita isso, mas o PROIFES, que era uma federação criada lá em 2003, assina isso. Ao assinar isso, mesmo com as assembleias tendo sido contrárias. É esse o projeto que está valendo. Mas ele só entra em vigor mesmo a partir de 2013 e com reverberações até 2016. Por isso que o Adelso colocou todas essas questões 2012 na 2016, porque ele foi tendo alterações ao longo do tempo. Bom, qual que é o pé que a gente está hoje? O governo colocou, nós temos hoje aprovado essa questão lá de 2011. Vou falar primeiro internamente, depois eu falo da greve. Nós achamos, enquanto diretoria do ANTES, que é necessário a gente continuar a luta pela reestruturação da carreira. Isso é fundamental. E um princípio importante que eu não falei é de ter uma carreira única. O que significa carreira única? Não há diferenciação do que é o trabalho do professor EBTT e do professor do magistério superior. É o ensino, a pesquisa e a extensão na rede federal. Essa diferenciação, ela cria coisas como, por exemplo, a aceitação por parte dos dirigentes dos institutos federais da portaria 983, em que a carga horária dos professores EBTT é muito maior do que a carga horária do magistério superior, impedindo de grande forma a pesquisa e a extensão. Os professores EBTTs, eles fazem pesquisa, eles fazem extensão, eles orientam na pós-graduação. Não tem sentido essa diferenciação. Óbvio que o trabalho com os estudantes, ele é diferente, como é diferente um professor da área de licenciatura, da área de engenharia, um professor que vai trabalhar na educação básica. Nós temos distorções gigantescas, nós temos nos colégios de aplicação da universidade, colégios que os professores são EBTTs, em outras instituições os professores são do magistério superior, criando uma desigualdade de direitos. Por isso, a defesa de uma carreira única. A especificidade do trabalho, ela se dá do que vai ser lá o que o professor está fazendo. Mas isso não dá uma diferenciação dos direitos em relação à carreira. É nesse sentido que a gente faz a defesa da carreira única. Bom, essa defesa da carreira é importante que a gente coloque, então, como uma questão de luta nossa. Por isso está na pauta da greve. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma questão colocada muito importante, que o nosso projeto é de 2011, a desestruturação que aconteceu desde 2012 em relação ao que o projeto colocava, não é que a desestruturação só acontece em 2012, há um contínuo, por isso o projeto de lei, que tentava reestruturar essa carreira. Mas com o que acontece a partir de 2012, é necessário repensar o que está no projeto de lei, não nos seus princípios de carreira única, da dedicação exclusiva, do concurso público, dos níveis, não é isso, mas de outras questões. Então, o que a gente defende? É necessário a gente fazer essas alterações. Mas, para isso, é necessário discutir com a categoria. O nosso método de funcionamento é a partir da base. As assembleias de base discutem,
Isso vai para o Congresso, vai para o CONAD, e ali define. Nós não temos o inverso, não é a diretoria que define o que vai defender, como alguns outros sindicatos fazem. É a nossa base que define, nas instâncias deliberativas do nosso sindicato. Para isso, é preciso, então, que a gente altere algumas coisas. Por exemplo, ter ainda como piso gerador o salário mínimo de DIEESE cria distorções do que está colocado hoje. Adelson e demais. Nós não temos deliberação do antes pelo meio salário mínimo do DIEESE. Vocês estão me ouvindo ou ainda está? Tá vendo Ou a parte travou? que você disse que não tem deliberação do Congresso. Deu uma É. travada, Clarissa, deu uma travada. Volta um Depois o pouquinho. Adilson comenta que essa informação foi passada pelo Adilson. Não, nós não votamos no nosso último congresso que a diretoria fez um texto que tinha essa proposta. Nós não chegamos a discutir isso e aprovar. Então, o que nós temos hoje? Ainda aquilo que está no nosso projeto de lei. Qual que foi a proposta da diretoria para resolver essas questões que a gente acha urgente? A existência de um CONAD extraordinário em que a discussão de carreira fosse o único ponto. Há diversas discussões na nossa base. Se seria o salário mínimo do DIEESE, meio salário mínimo, se seria o piso da educação, são discussões colocadas para a gente aprofundar. Dito isso, eu gostaria de dizer uma outra coisa muito importante que tem a ver com o momento que a gente está vivenciando. O governo colocou mesas de discussão sobre carreira desde o ano passado. Então, que seria a mesa setorial de carreira com a MGI, que participaria antes na ZEF, e depois apareceu lá o PROIFES. O governo colocou que discutiria carreira. Nós apresentamos os nossos princípios para a discussão de carreira. O Sinasef fez isso, porque nós temos algumas diferenças, temos muita coisa em comum, mas temos diferenças. E o governo apresentou na mesa de carreira uma discussão de malha salarial, lá no final do ano. Ele colocou, dizendo que a carreira já tinha sido estruturada recentemente e que não teria, então, uma discussão de mudança do que é hoje. Apresentou, então, 4,5% para 2025, 4,5% para 2026. Eu estava no dia dessa mesa, nós colocamos. Nós queremos discutir carreira. Malha salarial é com a Mesa Nacional de Negociação. O governo, então, chamou uma nova reunião e ele apresentou uma outra proposta, que ele misturou tanto malha salarial quanto discussão de carreira, que é 9% em janeiro de 2025, 3,6% em maio de 2026, e alterações naqueles steps que o Adelson apresentou, que atualmente são de 4% para 4,5%. Qual que é a discussão que nós temos feito na categoria? Não dá para discutir reajuste misturado com carreira. Para discutir carreira, nós precisamos aprofundar essa discussão. Não é o fato de mudar de 4 para 4,5 que resolve a carreira, se a gente não muda a proporção entre 20 horas e 40 horas dela. Qual que é a nossa reivindicação para o governo? Que a gente faça realmente uma mesa de carreira. Porque sem isso, alterar de 4,5 para 5 não faz diferença, porque o que está desestruturado é a concepção do que é o 40 horas com dedicação exclusiva. É essa a nossa grande reivindicação. E qual que é o desafio para a categoria? Discutir se esses steps, que lá no projeto de 2011 são mesmo de 5%, porque qual que é a confusão que as pessoas estão criando? Tem lá um step de 26% quase, a gente quer passar isso para 5%, nós não discutimos em momento nenhum redução salarial. O que a gente está discutindo é que ter um step de quase 26% e o restante ser de 4%, de 10%, isso não estrutura uma carreira. A discussão é conjunta. Essa proposta do governo foi para a base e a categoria fez diversas discussões que foi centralizada pela discussão do Comando Nacional. Mas é importante esclarecer essas questões, porque isso coloca a necessidade mais premente ainda do CONAD extraordinário, dessas discussões de carreira, e que a nossa categoria entenda que são duas discussões separadas. O governo está querendo misturar
para dar um aumento de 4,5 em alguns steps para dizer que estruturou a nossa carreira. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma mesa que realmente discuta a carreira, como o governo fez com outras categorias. Fez com o Banco Central, fez com tantos outros, com os auditores fiscais. O que a gente quer é discutir realmente carreira e não ficar só discutindo o reajuste salarial. Porque o reajuste é importante, mas ele não resolve as questões de carreira. É isso. Queria pedir ao Adilson para esclarecer o informe que ele passou para nós hoje mais cedo sobre essa questão da deliberação do Congresso. Isso, Clarissa, na segunda-feira, né, quando a gente estava discutindo lá a contraproposta, eu me lembro que foi levantada essa questão durante a reunião do CNG, né, com relação ao piso salarial, seu piso da educação, né, e no momento em que isso aí foi colocado, foi dito que já havia uma deliberação em Congresso de que o salário base para nós seria o do DIEESE e não o salário base da educação. Então, eu me lembro que imediatamente esse assunto ele já foi colocado de lado. Não foi a diretoria que disse, porque nós podem olhar o caderno de resolução de texto do Congresso que foi para a categoria, não tem essa resolução aprovada, porque isso não foi discutido no Congresso. Tá. Então, eu acho que houve uma interpretação errada da minha parte e de outras pessoas que estavam no CNG no momento. Apareceu no texto da diretoria, mas isso não foi aprovado no Congresso. Eu só queria acrescentar, Clarice, compartilhar um entendimento que nós fizemos na Assembleia e retomar aqui com quem está presente, que é o seguinte, colocado na mesa do governo 7 princípios acordados entre ANDES e Sinasef. E a carreira única não está entre esses princípios. Correto? Não, A discussão de porque em carreira única relação ao Sinasef, ela vai ser um debate posterior a esse processo de negociação. É uma orientação do veja, ANDES, mas ela não está na mesa de negociação. nós colocamos, mas ali nos pontos em comum, tinham que ser pontos que o Sinasef e o ANDES concordassem. O Sinasef tem uma outra concepção de carreira. Para Exatamente. eles, a carreira única é junto com os técnicos administrativos. Nós achamos que existe uma diferença entre o trabalho docente e de técnico administrativo. Achar que é uma diferença não significa achar que um é mais importante do que o outro. É que nós temos, do ponto de vista da docência, uma relação horizontal entre os pares. Em um departamento não existe um professor que ele é chefe do outro. Não existe essa relação. Um chefe de departamento, ele assume temporariamente uma atribuição administrativa, mas ele não é. As decisões nossas, elas são do ponto de vista das assembleias do departamento, é isso que define como que o departamento, como os professores vão trabalhar. Inclusive, o plano de trabalho nosso é votado nas assembleias departamentais. É diferente do trabalho dos técnicos administrativos. Para o Sinasef, a carreira única inclui a carreira dos técnicos administrativos. Por isso que nos 7 pontos não está junto com o Sinasef a defesa da carreira única. Então, só queria retomar uma discussão que a gente fez aqui na base, para deixar claro, acho que o Adilson tem levado isso para o GT Carreira. Para nós, com as especificidades que a BTT tem, a carreira única é uma questão a ser muito bem debatida. Né? Que tem a questão do RSC, da aposentadoria especial, tem muitas questões que têm que ser contempladas com a carreira única, que a gente acha que isso tem que ser remetido também para o CONAD. Quer dizer, a carreira única, na nossa base aqui, não é um ponto pacífico. É uma questão que... Só explicar uma coisa que eu acho que também é muito importante para que a gente limpe a área nas discussões. As pessoas confundem a aposentadoria especial como um direito da carreira EBTT. Ela não é um direito da carreira EBTT. Tanto é que nós temos professores EBTTs. No Cefet hoje, por exemplo, tem isso. Tem professor EBTT que não trabalha em nada com a educação básica, ele está só na pós-graduação. A aposentadoria é um direito individual. Então, se a pessoa trabalha no magistério
da educação básica, ele tem direito à aposentadoria especial. Se ele... Nós temos professores, eu acabei de dizer isso inicialmente na minha fala, nós temos professores dos colégios de aplicação que são magistério superior e têm aposentadoria especial porque eles trabalham na educação básica. Então, a aposentadoria especial é um direito individual. Isso é importante porque senão a gente confunde as discussões. E a outra coisa importante de discutir em relação à aposentadoria especial é que quem entrou depois de 2013, com todas as reformas da Previdência, e não tem mais a paridade e a integralidade, mesmo tendo aposentadoria especial, a pessoa não vai aposentar com aquele tempo, porque tem todas as multas. Então, quando a gente for discutir essa questão da aposentadoria especial, eu acho que é uma discussão à parte. A aposentadoria faz parte da nossa carreira, né? Mas ela é tão complexa porque hoje nós temos 4 gerações de aposentadoria nas nossas instituições. Então, acho que a questão da aposentadoria é uma discussão à parte por causa dessas 4 gerações de aposentadoria. Mas é só para a gente não confundir as discussões, todas elas são relevantes, importantes, mas elas não são colocadas desse jeito que às vezes a pessoa pensa. Eu perco a minha aposentadoria especial numa carreira única. Não, a aposentadoria especial depende de se você trabalha ou não na educação básica. Clarissa, posso fazer alguma pergunta aqui? Manda lá, agora está aberto para o debate, Helder. Tá. Pessoal, coloca o nome no chat, quem quiser fazer pergunta, ou não precisa ser pergunta, pode ser comentário. Tá, ok. É só mesmo comentário e procurar entender nesse processo, quando o pessoal fala em carreira única, sempre pinta, obviamente, essas dúvidas, como a Dilce colocou, a senhora colocou essas observações e tudo, né? A gente sabe que não é muito, vamos dizer assim, novo essa condição, vamos dizer assim, dessa proposta de carreira única. Ela vem sendo falada há um bom tempo, mas, pelo que eu percebo, né, durante o decorrer do meu tempo aí de professor do magistério, ela ainda, vamos dizer assim, ela não chegou a vingar, né, nesse aspecto, né? Acho que talvez devido a uma série aí de circunstâncias de dúvidas em relação, igual, por exemplo, o Adilson mesmo colocou, da carreira BTT por ser, vamos dizer assim, algumas coisas específicas, igual tem a RSC, essa questão da aposentadoria de um tempo menor, mas aí a senhora colocou essa observação, né? E eu queria saber se há, neste presente momento, é, algum estudo, né, mais aprofundado, no sentido de que realmente, vamos dizer assim, havendo uma propaganda maior, né, um marketing maior nesse sentido de realmente tentar unificar a carreira num bem maior, vamos dizer que isso venha de fato a proporcionar aos professores um bem maior, né? Se há algum estudo no sentido dessa relação de uma com a outra, como fica as universidades, como fica, por exemplo, um diário oficial da União no momento quando, vamos supor, se faz a carreira única, na contratação do professor, o professor que era BTT, por exemplo, ele já não poderia mais aposentar com 25 anos. Então, são essas dúvidas que geralmente sempre pintam, né? E que a gente geralmente, às vezes, não tem resposta. E talvez, hoje, talvez com esse retorno, igual a senhora colocou aí, futuramente de uma proposta, né, de unificar a carreira, talvez isso venha a esclarecer mais a gente nesse sentido. Eu queria saber se há, né, alguma movimentação nesse sentido de aparelhar mais os professores, no sentido de ter mais informações reais, né, nesse sentido dessa carreira única. Vamos ver se mais gente quer se manifestar. Aqui na sala, alguém quer perguntar alguma coisa? No Zoom, levanta a mão, pode falar aqui no chat. Isaac. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Adelson, e a Apresenta, Clarissa Isaac. também. Se apresenta, Alô? por favor. Perfeito. Meu nome é Isaac, eu sou professor de Sociologia do campus Leopoldina, do Cefet Minas Gerais. Em primeiro lugar, um prazer ouvi-los, né? E o histórico levantado pela Clarissa foi ótimo, inclusive, para entender melhor, né, esse processo de estruturação da nossa carreira.
Eu queria, Adelson, te pedir um favor. Você teria como compartilhar a tua tela e colocar de novo aquela tabela que você nos apresentou com uma progressão da carreira tendo em vista o piso para o magistério? Um minutinho. Ah, é outra, na verdade. Eu vou chegar lá, peraí. Ah, ótimo. Ó, essa tabela fui eu que gerei, viu? Tá ótimo. Então, mas ela é interessante. Eu queria só trazer uma questão sobre ela. É claro que a outra tabela que você nos apresentou, pensando no salário mínimo do DIEESE e tudo mais, produz um aumento salarial muito mais significativo, né? E ela é muito mais interessante. Mas, pelo visto, não está posta em discussão ainda, né? Como a Clarissa nos colocou. Sim. Agora, existe uma grande vantagem, sim, em pensar nossa carreira a partir do piso do magistério, né? E estruturar, então, esses níveis e tudo mais a partir dele. Que seria o quê? Quando a gente olha, por exemplo, para a diferença salarial que existia antes, né? Entre o nível que seria o adjunto para o associado ou do nosso D3-4, né? Em direção ao D4-1, existia um 25% ali que era muito acentuado. Nós saímos de 14.400 e pouco para 18.000 e pouco. E agora, estruturando a partir do piso salarial, nós temos uma carreira que não é tão desbalanceada, né? E que geraria para boa parte dos docentes um aumento salarial bem significativo, né? Eu não sei se, e aí isso não ficou claro também, Clarissa, se essa maneira de pensar é que está sendo levada para o governo, ou se nós ainda não conseguimos apresentar uma proposta de carreira para o governo. Nesses termos, aí seria importante te ouvir. Mas uma proposta nesses termos, ela assegura, sim, um aumento salarial para boa parte dos docentes da instituição, e eu acho que minimiza o tema do desbalanceamento entre os docentes de mesma titulação e etc, né? Um minutinho, Isaac. Tem uma inscrição da Catalina, tá? O comentário aqui, Isaac, que essa distorção desaparece não por causa de ter usado o piso da educação, mas porque a gente passa a ter step de 5% e não aqui do 17 por 18, que aqui é de 5%, aqui é de 25%, né? Só chamar a atenção que, na verdade, a superação das distorções está na proposta da carreira, 13 níveis com step de 5%. Mas eu só estou comentando, estou retomando uma fala de um professor aqui do auditório, tá bom? Só um comentário. Tá ótimo, perfeito, obrigado, viu? Gente, questões, comentários, seria bom ouvi-los. Obrigado, Isaac. A Tem uma Catalina inscrição minha. Não vi aqui não, Clarice. Catalina, vai lá. Então, eu como sou muito democrática, ou pelo menos tento, democracia é difícil, né? É muito bom quando nos interessa, mas tento praticá-la. Eu já estava tentada a, como é que fala, aceitar que a melhor opção seria o DIEESE, né? O meio salário mínimo do DIEESE, porque foi uma decisão do Congresso e tal, e o Congresso do Andes, nos seus cadernos, acaba que o Congresso também representa a base, né? Mas, uma vez que isso não, isso é uma informação, a Clarice trouxe uma outra informação aqui, eu já estou com outra tendência a discordar disso, né? A gente sabe que a proposta do governo, eu não vou falar do governo, não, porque quem está com duas propostas, o governo não fez proposta de carreira, né? Mas o PROIFES, ele faz um jogo muito ruim, porque a gente consegue colocar 13 níveis. 13 níveis, o antes mantém. O PROIFES, para prejudicar, porque uma vez que você coloca o piso da educação como a base,
que ele faz de maldosamente? Ele junta os dois primeiros níveis num só. E com isso ele diminui mais o nível. Então fica 12 no final das contas, ao invés de 13, para não se alcançar, e com isso fazer esse malabarismo, pelo que eu entendi na proposta do PROIFES. O pouco que eu entendi lá da proposta deles, porque eu também não me interesso com o que o PROIFES está propondo, né? Eu interesso a proposta do que a gente tem que colocar. Mas a nossa Assembleia do Cefet, né, pelo menos a penúltima Assembleia, tinha colocado que seria o reajuste o piso da educação. E eu acho que isso é muito mais coerente da gente negociar, né? Eu penso isso. O governo tem que cumprir uma lei, né? O governo tem que cumprir uma lei. Concordo, eu queria também, eu deveria ter começado essa fala elogiando o histórico da Clarissa, né? Foi assim muito bom. A gente lembra das greves estudantis, né? A gente também acabava acompanhando as demandas dos professores, né? Por uma carreira. Eu me lembro muito disso, dos movimentos de DCE apoiando as greves, né? Que começaram lá em 85. Eu lembro que desde quando eu estou na universidade, tem greve, né? Iniciei em 85, então desde que eu me lembro, enquanto estudante universitária, teve greve. E sempre a carreira do professor foi um problema, né? E por isso que eu falei, essas distorções, elas não são tão simples assim, né? E a Clarice colocou muito bem. Não foram só em 2012, embora eu sei que em 2012 isso houve um grande acentuado, né? A Delso não mentiu aqui, né? Mas ainda estou muito tentada a entender que a gente tem que fazer uma proposta levando em conta esse piso. Outra coisa foi excelente, Clarissa, a questão aí da aposentadoria especial, né? Que ela compete ao pessoal que trabalha com a educação básica, né? Quem atua na educação básica. E também a questão da RSC, eu penso que direito adquirido nunca deve ser retirado, mas eu também penso que isso é algo a ser repensado, sim, e discutido com a base, porque há muitas pessoas, né, que são contra a RSC e que ganham ela e que acham que isso foi mesmo uma situação provisória para a carreira BTT e que isso tinha mesmo um prazo de validade, né? Então eu acho que isso deve ser discutido. Eu não sou favorável a que acabar. Eu acho que isso tem que ser discutido, né? Então eu acho que a solução mesmo é discutir a carreira, e a carreira única vai ser algo que vai nos unir, né? E tornarmos mais fortes. Enfim, que só queria muito agradecer tanto ao Adelson, né, que se esmerou tanto nessa apresentação, e também a oportunidade de ouvi-la aqui e trazer tantos esclarecimentos para a gente. Adilson. Não, eu retiro minha inscrição, Adelson, já foi comentado aqui. Obrigado. Bom, pessoal, nós trouxemos essas informações para debate, né? Quero saber se mais alguém quer se manifestar aqui no mini auditório. Na sala. Fala aqui perto do microfone. Oi. Falar aqui, assim? Me diz, está bonita. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Cristiane, eu sou do Departamento de História aqui lotada no Cefet Campus Nova Suíça. Bom, a gente estava ali fofocando, né? Eu concordo com a Kathleen quando ela diz de que
pensar o piso do Magistério Nacional do ponto de vista político de negociação com o governo, e até de justificativa diante da sociedade, é maior. Né, desde a década de 80, a classe trabalhadora vem brigando para que o salário mínimo do DIEESE seja reconhecido como o salário mínimo, né? E é uma coisa que está sempre colocada, várias categorias usam o salário do DIEESE como referência nas suas negociações e tal. Eu acho que ele tem que continuar sendo usado, mas do ponto de vista tático, usar o magistério Vocês estão rindo porque eu sou velha demais, década de 80, é isso? Eu estava lá brigando pelas 44 horas semanais, na verdade era campanha pelas 40, né? Então, eu acho que, do ponto de vista tático, o piso do DIEESE, o piso nacional da educação, você tem uma justificativa maior. Se a gente pensar os princípios da carreira do Andes, né, aplicados, que foi o que você fez, né, steps de 5% e tal, a gente olhando ali, a diferença que dá, a perda que dá, é só no último nível, é só para titular, lá no cantinho esquerdo, não é isso? E é uma perda de R$ 200 por volta disso. Do ponto de vista da categoria, se a gente consegue uma reestruturação efetiva da carreira, é uma perda mínima. Eu acho que eu também sou contra a redução do salário de qualquer trabalhador. A gente pode fazer uma coisa intermediária, né? Tem aqui, nos finalmente, que quem já chegou nesse ponto da carreira mantém o salário da forma que está, porque não tem como você reduzir o salário. Mas, de uma maneira geral, é um custo muito pequeno enquanto categoria, né? Você manter uma carreira estruturada. Então, a mesma questão do RSC pensando na carreira única, né? Talvez seja uma coisa possível da gente pensar também como cláusula transitória, você mantém o RSC para quem já conquistou isso, já passou a ser um direito, e pensa que para os próximos, para as novas entradas, isso não está mais colocado. Não tem jeito. Eu acho que custo a gente sempre vai ter. Mas eu penso que uma carreira única, estruturada, com steps de 5%, né? E com uma relação de retribuição por titulação também estruturada, eu acho que é um ganho assim, gigante. E eu acho que aqui não é momento de deliberação, mas eu acho que é uma boa proposta para a gente discutir, para levar para o CONAD extraordinário que vai discutir isso. Eu me inscrevi só para fazer um comentário. Me inscrevi só para fazer um comentário, que quando eu preparei a apresentação, a minha comparação das tabelas, das malhas salariais, com o piso do DIEESE e da educação, vai muito na linha do que vocês falaram. Eu ia chamar a atenção de que nos níveis superiores, mais altos, ia ter uma pequena redução salarial, mas corrigir as distorções, aumentando o salário de quem está nos níveis mais baixos, e com o mérito de usar o piso nacional da educação como referência. Eu acho que tem um mérito muito grande. Ou seja, eu compartilho dessa avaliação. Quando eu tive a informação de que esse item estava superado por causa do Congresso, aí eu fiz aquele comentário já julgando mais peso no que eu entendi estava colocado como proposta de negociação. Mas, assim, então faço essa correção na apresentação e na análise e compartilho dessa mesma avaliação de vocês. Tenho acordo com isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver. Ou eu tenho uma pergunta. Não, o Robson só fez um concordo. Quem se inscreveu fui eu e agora é o Éder. Vai, Éder. A minha pergunta é o seguinte, porque assim, em especial para Clarissa, né? Como que vocês acham que tá, assim, o clima das negociações? Eu vi uma entrevista do Lula ontem, falando que acho que terça-feira a ministra vai apresentar uma nova contraproposta, né? E ele falando sobre essa questão de que
quer inaugurar novas universidades, novos institutos, e quer que os professores tenham, né, fiquem tranquilos com essa questão salarial. Mas, por outro lado, a gente tem visto também que outras categorias, por exemplo, como o próprio IBAMA, né, que também está pleiteando reajuste, o governo tem endurecido um pouco essa questão, né? Então, ou seja, como que vocês têm sentido essa questão da negociação? Inclusive, também já vi críticas relacionadas ao Feijó, já que o Feijó não é da área de educação, né? Então, tem dificuldade de uma negociação com eles. Então, as instâncias superiores do antes, que estão à frente, nos representando, qual que é o clima que vocês têm sentido em relação a isso? Ô, Adelson, eu pedi uma inscrição aqui, só para reforçar uma fala que o Robson colocou aqui no chat, né? Quando ele coloca o seguinte, sobre o RSC e demais direitos, né? Deixem que o Adilson, governo... acho que seria bom se Clarissa respondesse a pergunta do Éder e depois você retoma esse tema que eu também quero falar sobre ele. Ah, tá ok, beleza. Deixa a Clarissa responder o Éder. E eu também quero, o comentário do Robson me fez, eu vou esperar você se inscrever e depois eu complemento. Mas nós vamos falar Tá. muito semelhante. Vai, A Clarice agora vai responder a toda essa série de não, questões. na verdade, o Éder. É uma pergunta que o Éder dirigiu para ela sobre o clima da negociação em Brasília. Ah, tá. Não, que tem outras perguntas também, Adelson. Então, mas Não vamos tem só do focar, Éder. depois a gente volta no ponto do RSC, que eu acho que ele merece um destaque maior. Então, mas é porque tem um conjunto de perguntas, né? Você quer que eu fale só sobre a Então negociação? vai, Adilson. Vai, desculpa, Adilson. Vai lá. Tá. Porque realmente tem um conjunto de perguntas aqui que eu acho que envolviam outras questões além do RSC, né? Beleza. Mas é o seguinte, Clarissa, tem um comentário aqui, né, do professor Robson, que ele fala que sobre o RSC e demais direitos, deixem que governos façam o papel de tirar, né? Não precisamos ser nossos próprios algozes, né? Então, eu queria reforçar que se a gente tem um direito é lei, né? E o que a gente tem que brigar é pela manutenção da lei, pelos direitos que a gente tem, né? Eu acho também muito sem sentido a gente fazer qualquer proposta que visa retirar um direito que a gente tem hoje, né? E eu também sou contrário à posição de que, olha, quem tem permanece, a gente só tira de quem está entrando a partir de agora. Eu acho que isso aí não é um discurso que cai bem dentro de uma sessão sindical, né? É uma coisa que a gente ouviu muito lá, né? Reforma trabalhista, não, quem tem já permanece, a gente só tira de quem vai entrar. Reforma previdenciária, agora, né, nessa discussão de reforma administrativa, muitas vezes a gente ouvia esse discurso. Então, eu acho que ele não é um discurso que cai bem no meio sindical, né? Então, eu queria reforçar esse comentário que o Robson colocou aqui nesse momento, tá? E aí, eu queria também, gente, aqui pedir desculpas pela falha, né, minha de interpretação com relação à contraproposta, né? Só justificando, na segunda-feira, quando a contraproposta foi debatida, o que foi colocado é que não haveria nenhuma mudança no contexto político da contraproposta, que ela já havia sido discutida pela Comissão Nacional pelo Comando Nacional de Greve da semana anterior, né? E aí, assim, eu me lembro muito bem que quando foi colocada essa questão da proposta do piso salarial, houve uma fala, né, de que isso aí já era uma deliberação anterior do Andes e pronto, né? Ali a conversa se encerrou. Então, isso aí me levou a essa interpretação equivocada que a Clarice esclareceu agora. Então, eu só queria pedir desculpas aí em função dessa informação que eu passei. Tá bom? Eram esses dois comentários que eu queria fazer. Seu som está desligado, Adelson. Minha proposta é da gente encerrar com a fala da Clarice, eu encerro também na sequência, tudo bem? Beleza? Então, vai, Clarice. Adelson, Oi, eu só queria fazer uma fala, porque então eu vai. iniciei a questão do RSC, eu também concordo com a Dilson, e tanto é que eu falei que a gente precisa de
como é que fala? De um CONAD especial para discutir carreira. Mas o que a gente quer dizer, né? Ele fala, quando a gente fala assim, é quando a gente está abrindo mão. Mas o que eu quero dizer é que o RST jamais pode ser um impeditivo de uma carreira única, porque se essa carreira única traz tantos benefícios coletivos, e o RSC, ele não está trazendo tantos benefícios coletivos, ele traz benefícios mais individualizados, porque o professor vai ter outras maneiras de ascender a carreira, né? Seja buscando um aprimoramento, enfim. Então, o que a gente tem que brigar é para facilitar a sua formação, brigar para conseguir uma bolsa, liberação. É isso que a gente tem que discutir. Então, o RSC foi uma maneira, eu penso assim, só para a gente encurtar isso, foi uma maneira até para privilegiar muitos professores que no passado foram impedidos de sair, né? Porque não houve uma política de aprimoramento desses professores e principalmente da carreira BTT, né? Então é só essa questão. Agora, se ele não for um impeditivo para uma carreira única, que ele permaneça. Então, não estou aqui sendo contrária à retirada de nenhum direito da classe trabalhadora. Só não podemos ficar reféns de alguns direitos que não são totalmente coletivos, como uma carreira única seria um bem maior, totalmente coletivo, em detrimento de alguns direitos que não seriam compartilhados coletivamente com todos. É só isso. Ok, Catalin. Vamos lá, vamos encerrar com a Clarice, então. Acho que uma discussão importante, que ela remete também a um problema de 2012, é a questão dos enquadramentos. Porque um outro problema com o acordo assinado em 2012 é que os professores que estavam no topo da carreira, eles não foram enquadrados no que seria o topo da carreira nessa mudança. Isso gerou distorções. Vocês estão me ouvindo? Vamos sim. Estamos ouvindo. É porque ficou meio travado aqui para mim. Então, não reenquadrar os professores no topo da carreira, em 2012, gerou distorções que muitas vezes a pessoa ia aposentar, estava no topo da carreira, ela foi enquadrada longe disso. Então, qualquer discussão de carreira tem que haver um reenquadramento correto lá nas disposições transitórias para esse reenquadramento. Então, acho que isso é uma questão importante. Em relação ao piso, como eu disse, né, nós queremos, enquanto diretoria, que a nossa categoria delibere sobre isso. E são discussões todas muito relevantes, porque em todas elas há um pró e um contra. Eu fui professora da rede de educação básica de Minas Gerais durante muito tempo, né? Então, base do Sindiúti. E qual que é a grande luta do Sindiúti? É que o governo não cumpre o piso. O que o governo fala? Que o piso é até para 40 horas, né? Mas a palavra que está na lei é até 40 horas. Então, uma discussão que a gente tem que colocar. Por outro lado, o setor das estaduais do antes tenha colocado essa discussão, porque exatamente por termos redes nos estados, isso daria esse tom político, né, perdão, eu esqueci o nome da professora de história, que ela colocou. E nós temos a questão do piso de IES também, que é uma construção importante, né, do movimento dos trabalhadores do país. Onde que acho que a gente vai decidir? Lá no Congresso, no CONAD extraordinário que a gente está querendo fazer. Porque o governo não colocou essa discussão para a gente ainda. Então, a pressão nós queremos fazer essa discussão, mas o governo tem que estar aberto também, por isso negociação é isso, né? Em relação aos STEPs, lá em 2011, esse STEP de 5%, ele tirava essas distorções. Na semana passada, eu fui numa discussão lá em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, que um professor faz um estudo que acha que os STEPs, para eles diminuírem as distorções, tinha que ser um pouco maior. O que eu estou dizendo com isso? É um convite para que cada sessão sindical, que os GTs Carreira se organizem e façam essa discussão. É um momento para a gente. Tem gente que está estudando carreira, né? A Delcio falou do Amauri, mas tem muitas outras. Eu vi lá em Viçosa isso, que
GT Carreira do Sintcefet se organize, você falou, né, Éder, que é de Itajubá, né? Não é isso? Que a seção sindical Unifei, né, se organize, faça o GT Carreira, apresente propostas, porque é o momento da gente discutir. Em relação à RSC, eu acho que é uma questão importante, que já foi falado, ninguém é a favor de retirar direitos. Qual a questão que nós temos colocado enquanto diretoria para que a categoria entenda? É colocar aumentos no vencimento como retribuição, isso não resolve o problema de salário da categoria. É importante, então, por isso que a gente sempre bate na linha, na tecla, né, de vencimento básico, mas retribuição por titulação. A RSC foi criada para resolver um problema imediato, dividir a categoria. E tem uma outra questão colocada, se a gente está defendendo carreira única, não ter a RSC não possibilita que o professor atinja o topo da carreira, que é professor titular. Para isso, o que a gente acha que é fundamental? Uma coisa está nos princípios de defesa da nossa carreira. Incentivo à capacitação. Óbvio que quem tem direito à RSC tem que pedir. Nós nunca dissemos, enquanto anti-sindicato nacional, que a pessoa fala assim, não, por uma questão de princípios você não deve pedir. Não é isso. O que a gente está colocando é que a categoria tem direito a incentivo à capacitação, recebendo o seu salário, tendo professor que o substitua como um direito, e que ele também tem o direito de atingir o topo da carreira. Colocar a RSC cria uma divisão na categoria que uma parte não atinge o topo da carreira. Não é só uma questão de salário, nós não podemos ter diminuição de salário. É uma questão de concepção de carreira. Como que isso se dá em termos de salário? É resolvendo que o professor seja enquadrado. Como que a gente enquadra agora quem já está na carreira na defesa dos 13 níveis? O vencimento dele que vai localizar ele no nível. Então, não tem perda da RSC. E aí, se a gente tem uma carreira única em que a RSC não está colocada, também não há prejuízo para quem está entrando, porque ele tem uma carreira organizada. Essa discussão, então, não tem que ter uma guerra de quem defende ou quem é contrário à RSC. É entender qual que é o princípio. Nós estamos fazendo estudos. E aí, para finalizar, em relação a que a gente está negociando. Nós estamos aguardando uma discussão que o governo chame uma nova mesa de negociação, porque nós já colocamos que estamos dispostos a continuar a negociação. O que a categoria respondeu na rodada de assembleias? Não dá para aceitar 0%. Não aceitamos 0% em 2024. E queremos discutir carreira que não se resume aos steps aumentarem para 4,5% naqueles que eles são 4%. É necessário aprofundar mais a carreira. Eu sintetizaria desta maneira. Em relação ao que o PROIFES tem protocolado, que sempre surge essa pergunta. Veja, as assembleias das sessões sindicais dirigidas pelo PROIFES estão todas votando greve, recusando a proposta do governo. A minha pergunta é, o PROIFES apresentou para a sua categoria, para suas bases, essa proposta que ele está apresentando para o governo? Essa categoria aprovou? Se a resposta for sim, ótimo. Então, significa que a Federal da Bahia, que eles não quiseram chamar a Assembleia essa semana, e o Comando Local de Greve está chamando a Assembleia com a assinatura dos associados e outros professores, aprovou, significa que na Universidade Federal de Goiás a categoria aprovou, então é um direito deles apresentarem. Agora, se eles estão apresentando sem discutir com a categoria, a gente cai novamente no problema de diretoria do sindicato não é para fazer o que quer. Ela é uma representante da categoria para fazer o que a categoria deseja. Então, é isso que eu coloco aqui para finalizar. Nós, enquanto anti-sindicato nacional, e agora, representado, as sessões sindicais todas representadas pelo comando de greve, não podemos fazer coisas que a categoria não nos autoriza. Esse é o papel de verdadeiros dirigentes sindicais, ou que querem ser isso, que se colocaram nesse papel, e de quem está representando aqui no Comando Nacional de Greve a sua base. Tudo tem que ser apresentado para a categoria e a categoria decide. Às vezes a decisão demora um pouquinho. Catalin disse, né? Democracia às vezes é difícil. É muito mais fácil eu decidir pelas vozes da minha cabeça do que consultar a categoria, porque significa ter a paciência de ouvir, a paciência do que eu apresento não ser aprovado, mas de entender que isso faz parte. A categoria tem autonomia para isso. É isso. Agradeço
o convite. Infelizmente, não pude estar presencialmente, porque essa semana eu estou no plantão do Andes aqui, por isso acompanhando o Comando Nacional de Greve, mas me coloco à disposição, caso seja necessário qualquer outra discussão, para que a gente avance nessa discussão e convidar a categoria para organizar os grupos de trabalho de carreira, mesmo onde não organizou, para discutir com mais profundidade essa questão que nos é cara, porque nós temos o nosso papel na universidade, nós não somos horistas, né? Nós temos uma carreira a ser construída na instituição que nós trabalhamos. É isso. Pessoal, nós estamos encerrando, mas eu queria dar um informe, né, que no nível da diretoria nós escrevemos um texto de resolução para o Congresso do Andes que mantém a proposta de que na carreira única o RSC seja uma forma também de ter retribuição por titulação, um equivalente. Nós vamos ter tempo para discutir isso, mas a gente entende que a carreira única pode se estruturar abrindo a possibilidade de quem entra também reivindicar o RSC, não apenas a retribuição por titulação. E essa resolução foi aprovada num dos grupos mistos. Não foi para plenário porque não foi votado. Então, é dizer assim que pelo menos uma parcela da diretoria entende que o RSC não deve ser suprimido com a carreira única. O som está baixo. Que é possível a proposta de carreira única mantendo o RSC. E tem um texto que a gente escreveu fundamentando isso. Se for possível, depois nós vamos compartilhar. É só para chamar a atenção, assim, que dentro da diretoria tem uma posição. Nós não estamos todos coesos nela, mas parte da diretoria defende que a carreira única não deve excluir o RSC. Isso não é uma contradição. E lembrar a Clarissa que se você tem 13 níveis de progressão sem titulação, para você chegar no 13º nível, você não precisa ser doutor. Você não tem mais a barreira do doutorado em relação ao titular. O 13º nível, que seria do titular, não tem mais a barreira do doutorado. Então, mas eu tenho pleno acordo que nós temos que levar essas discussões para o CONAD. Só que a gente só quer dizer para a nossa base, em termos de Sindicefet, que a questão do RSC está sendo defendida no Congresso pela diretoria. E aí, no mais, agradecer a presença de quem está aqui em Belo Horizonte. Espero que tenha cumprido o objetivo do seminário, o esforço foi nesse sentido. Agradecer os 29 participantes que ficaram até o final aqui. Nós tivemos uma presença fixa de em torno de 30 pessoas, eu achei que foi muito bom. Espero que vocês tenham achado que valeu a pena, viu? Foi um esforço grande para acontecer. Agradeço a Clarissa pela participação, a Dilson e os demais companheiros e companheiros. Um abraço para todos. E amanhã, quem estiver em Belo Horizonte, temos o ato na Praça 7, parabenizar a Chá pela atividade que está fazendo, de recolher alimentos e combinar essa greve solidária com a defesa da universidade, institutos federais e Cefetes, e vamos juntos aí na luta. Um abraço para todos.